Quais foram as consequências e os principais efeitos que a escravidão produziu nas sociedades africanas? No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre isso, mas desde já deixa aqui seu like e vem comigo caçar mais esta história. Entre os séculos 14 e 19, o continente africano testemunhou 4 grandes tráficos de escravizados que tiveram um impacto profundo em sua história. O mais extenso e conhecido foi o comércio transatlântico de escravizados, na qual milhões de africanos foram enviados para as colônias europeias no Novo Mundo. No entanto, houve outros 3 sistemas de comércio de escravizados: o transsaariano, o do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Eles também moldaram o destino de inúmeras vidas africanas. O comércio transsaariano de escravizados foi um dos primeiros a se desenvolver com os árabes. Isto começa por volta do século VII, com os escravizados sendo levados, capturados no sul do deserto do Saara e transportados para o norte da África. Enquanto isso, um outro comércio de escravizados também se desenvolvia no Mar Vermelho e envolvia a captura de escravizados no interior da região do Mar Vermelho, que eram então enviados para o Oriente Médio e também para a Índia. E um pouco mais ao sul, o comércio de escravizados do Oceano Índico transportava escravizados da África Oriental para os destinos que incluíam o Oriente Médio, a Índia e diversas ilhas no Oceano Índico. Ao todo, aproximadamente 20 milhões de africanos foram submetidos a essas terríveis rotas da escravidão, sofrendo consequências devastadoras em suas vidas e em suas culturas. Estima-se que em 1800 a população da África fosse cerca de metade do que seria se os tráficos de escravizados não tivessem acontecido, evidenciando assim a magnitude do impacto demográfico desses eventos históricos. A história nos mostra que a insegurança, a violência e as guerras tiveram impactos negativos no desenvolvimento das sociedades, tanto institucionalmente quanto social e também economicamente. Um exemplo marcante disso é a experiência do Reino do Congo, que teve contato com os portugueses em 1493. No início, o comércio entre o Reino do Congo e os portugueses envolviam diversos produtos como tecidos, marfins, escravizados também. Mas inicialmente, apenas prisioneiros de guerras e criminosos eram negociados como escravizados. Sobre isso, eu abordo no meu livro Introdução à História do Reino do Congo. Eu deixo aqui na descrição do vídeo para que você possa ter acesso a ele. No entanto, a demanda portuguesa por escravizados, a chegada de comerciantes de escravizados e a luta pelo trono dentro do reino resultaram também no aumento drástico e descontrolado da captura e da invasão de escravizados em todo o reino. Em 1514, o rei Afonso do Congo já havia escrito ao rei de Portugal para reclamar que os comerciantes portugueses estavam trabalhando em conjunto com os nobres para escravizar ilegalmente os cidadãos congoleses. Esses eventos históricos ilustram como o comércio de escravizados pode causar a deterioração das instituições jurídicas, o enfraquecimento dos estados e a fragmentação política e social. É importante entendermos essas consequências para termos uma visão um pouco mais completa da história e refletirmos sobre os impactos duradouros sobre esses acontecimentos. Surgiu inclusive uma literatura empírica que busca complementar os relatos históricos sobre o comércio de escravizados na África e fornecem estimativas quantitativas do impacto de longo prazo. Um estudo pioneiro nessa área foi realizado pelo pesquisador Nathan Null em 2008, e ele procurou investigar a relação entre o comércio de escravizados e o desenvolvimento econômico atual na África. Para realizar esse estudo, o Dr. Nathan Null construiu estimativas do número de escravizados levados de cada país africano durante o período do comércio de escravos entre 1400 e 1900. Essas estimativas foram baseadas em dados sobre o número de escravizados embarcados em cada porto ou região africana, combinados com informações de documentos históricos que detalhavam a etnia de mais de 106 mil escravos africanos. Aqui está uma imagem que mostra uma página típica desses documentos históricos. Esses registros são alforrias de escravizados de Zanzibar e fornecem informações sobre nome, etnia, idade e outras características dos escravizados. Ao conectar estimativas do número de escravizados levados com medidas de desenvolvimento econômico moderno, o professor Nathan Null descobriu algo muito interessante.
Os países de onde mais escravos foram retirados, levando em consideração as diferenças de tamanho do país, eram também e são atualmente os mais pobres da África. Esta imagem, baseada no estudo do professor Num, mostra a relação entre o número de escravizados levados entre 1400 e 1900 e o PIB real médio per capita medido no ano 2000. Nós podemos observar claramente que a relação é extremamente forte, indicando que o comércio de escravizados teve um impacto duradouro no desenvolvimento econômico desses países. Essas evidências empíricas, elas apontam para a conexão entre o comércio de escravizados e o subdesenvolvimento econômico atual em grande parte da África. Uma interpretação alternativa também desta figura é que as partes da África de onde mais escravizados foram retirados poderiam ser inicialmente também as mais subdesenvolvidas. E isso pode ter contribuído para a persistência do subdesenvolvimento e pobrezas nessas regiões até hoje. Poderia, mas o pesquisador também testou essa hipótese, analisando se eram as partes menos desenvolvidas da África que mais se envolviam no comércio de escravizados. Só que os resultados sugeriram que, na verdade, foram as partes mais desenvolvidas e não as menos desenvolvidas que forneceram o maior número de escravizados. Além disso, foram utilizadas técnicas estatísticas chamadas estimativas de variáveis instrumentais para identificar o efeito causal do tráfico de escravizados no desenvolvimento econômico. E as análises sugeriram que a relação mostrada nesta figura é provavelmente causal, ou seja, o aumento da retirada de escravizados durante um período teve um impacto real e negativo no desenvolvimento econômico dessas regiões. Por mais óbvio que possa parecer, no campo científico é necessário testar as hipóteses, é necessário verificar os dados para sabermos se estamos falando apenas de opiniões ou se temos dados científicos que comprovam. E nesse caso, temos dados científicos que comprovam esta afirmação. Estes resultados revelam que se o tráfico de escravizados não tivesse ocorrido, a África não seria necessariamente a região mais subdesenvolvida do planeta. Na verdade, teria um desenvolvimento econômico semelhante ao da América Latina ou da Ásia, apontam esses estudos. Porém, ao fazer estes modelos de análise, não consideraram que a América Latina teve sua riqueza, em grande parte, fomentada justamente pelo trabalho de africanos que foram escravizados. Além disso, estudos posteriores mostram uma forte relação entre as exportações de escravizados e o maior fracionamento étnico. O que isso indica? Isso indica que a experiência com o comércio de escravizados explicaria toda a diferença do fracionamento étnico entre a África e o resto do mundo. Um outro estudo interessante, que foi realizado pelo professor Num e o Anchekon em 2011, ele questiona se o comércio de escravizados afetou a confiança nas sociedades africanas. Eles construíram estimativas do número de escravizados levados de cada grupo étnico e encontraram uma forte relação negativa entre o comércio de escravizados e a confiança atual das pessoas umas nas outras. Ou seja, o comércio de escravizados afetou profundamente a confiança nas relações sociais no tecido social das sociedades africanas até os dias de hoje. O professor Anchekon e sua equipe ampliaram os esforços de coleta dos dados do professor Num e construíram outras estimativas do número de escravizados levados de cada grupo étnico da África. E essas estimativas, que foram mostradas na figura anterior, elas foram combinadas com dados refinados de pesquisas domiciliares para medir a confiança às pessoas em diferentes níveis, vizinhos, parentes, governos locais e étnicos. E o estudo do professor Anchekon mostrou que 2 canais pelos quais o comércio de escravizados afetou negativamente a confiança nas sociedades africanas. O primeiro é que o próprio comércio de escravizados criou uma cultura de desconfiança, resultado da traição e da falta de segurança vivenciadas durante esse período sombrio. O segundo canal é que a deterioração das instituições legais e políticas que resultaram em menos confiança entre as pessoas ao longo do tempo. Embora as pesquisas sobre os impactos de longo prazo do comércio de escravizados na África ainda estejam em andamento, as evidências acumuladas até o momento, elas sugerem sim que esse evento histórico, a escravidão, desempenhou um papel importante na formação do continente, não apenas em termos de resultados econômicos, mas também culturais e também resultados sociais. As evidências, elas sugerem
que a escravidão afetou uma ampla gama de resultados importantes, incluindo a prosperidade econômica da África, a diversidade étnica, a qualidade institucional, a prevalência de conflitos, as consequências na saúde, os níveis de confiança e as taxas inclusive de participação feminina na força de trabalho. A escravidão ela rompeu linhas tênues do tecido social das sociedades africanas. E por isso, hoje, é preciso sim analisar esse contexto, porque depois da escravidão vem ainda o processo de colonização, que solidifica e cristaliza mais ainda as rupturas que aconteceram dentro das sociedades africanas. E se você quer aprender mais sobre a história da África, nós temos inclusive um curso que está com as inscrições abertas sobre a África durante o período colonial. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser participar conosco, ainda restam algumas vagas. Deixo o link na descrição e você pode se inscrever e participar conosco. Perfeito? Lembre-se, tudo tem história, tudo é história. A África tem muita história, os povos africanos têm muita história e eu vim aqui contar ela para você.